tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então vamos logo, galera, direto ao ponto. Hoje a gente vai trabalhar transitividade verbal, que é a introdução para a regência. Isso aqui vai te dar base para resolver muita coisa. Detalhe, em alguns manuais de língua portuguesa, em alguns manuais de gramática, o camarada pode chamar isso daqui de predicação verbal. Ou seja, transitividade verbal e predicação verbal é a mesma coisa. É a classificação do verbo. Agora, antes de mais nada, para a gente começar a nossa brincadeira, eu vou tecer alguns comentários breves. Quando a gente fala em classificação dos verbos, nessa etapa nós falamos em 3 classificações. Em verbo transitivo, em verbo intransitivo e em verbo de ligação. Como a gente versa sobre a gramática tradicional, a gente vai analisar da seguinte forma. Para a gramática tradicional, os 2 primeiros verbos, o transitivo e o intransitivo, eles são chamados verbos nocionais. O que significa? Que ele me dá uma noção de ação. Então, é um verbo que vai indicar a ação. E é exatamente por este motivo que eles encabeçam o predicado verbal. Agora, quando a gente fala do verbo de ligação, você já está ligado que ele não indica ação. Ele indica estado, qualidade, atributo. Então, este verbo de ligação vai ser chamado de verbo relacional, porque ele apenas vai relacionar o sujeito ao seu predicativo. Então, este verbo vai encabeçar o predicado nominal. Agora, qual foi o intuito de chegar até aqui? Foi, na verdade, chamar a atenção para essa concepção do transitivo e do intransitivo, que a gente vai trabalhar daqui a pouco com mais calma. Então, vamos lá. Na escola, vocês aprenderam que o verbo transitivo possui sentido incompleto. Portanto, ele pede o quê? Ele pede um complemento verbal, ele pede um objeto. E vocês aprenderam que o verbo intransitivo possui sempre sentido completo. E aí começava a confusão. É completa e incompleta em relação a quê? Em relação ao sentido de ação. Então, quando eu utilizo uma frase em que tem um sujeito e um verbo apenas, e eu não entendo a frase, eu na verdade não entendi a ação manifestada pelo verbo. E aí eu preciso fazer uma pergunta. Na hora que eu faço uma pergunta, é a demonstração que o verbo tem sentido incompleto, portanto ele pede um complemento, que é o complemento verbal, que a gente vai chamar de objeto, que pode ser direto ou indireto. Agora, quando eu utilizo uma frase em que tem um sujeito e o verbo apenas, e eu entendi na verdade a ação manifestada daquele verbo. Portanto, aquele verbo tem sentido completo e ele não pede nada. O problema é que nem tudo que a gente aprendeu na escola está perfeito. O verbo transitivo, ele realmente possui sentido incompleto sempre. Ele realmente vai pedir um objeto sempre. Agora, o verbo intransitivo, ele tem sentido completo em 99,9% dos casos. Haverá situações em que ele vai exigir um complemento. Mas não é um complemento verbal, não é um objeto. É um complemento circunstancial. É um complemento adverbial. Como é que isso funciona, Sidney? Mostra aí pra gente. Então vamos lá. Antes da gente começar a nossa brincadeira, eu vou mostrar um negocinho para vocês assim, ó. Toda vez que alguém pedir a análise sintática de um termo na sentença, na frase, não importa se é no início, no meio ou no final daquela sentença, você sempre vai pensar no sistema SVC. O que é o sistema SVC? É o principal sistema linguístico da língua portuguesa, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. E este verbo aqui, ó, ele é o principal elemento para mostrar que a análise é morfossintática, como falamos na primeira aula. O sujeito é uma função sintática, o verbo é uma função morfológica e o complemento é uma função sintática. Detalhe, quem é que manda em todo o processo?
é o verbo. Então, com certeza, a nossa análise é morfossintática. Eu tenho de ver a relação dos elementos. Então, como é que vai funcionar? Camarada pediu a função sintática do primeiro termo, ou de um termo que está lá no meio, ou lá no final. Não importa, eu vou procurar sempre pelo verbo. Achei o verbo, quem é esse verbo? É aquele camarada que eu posso conjugar. Por exemplo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais. O verbo cantar é um elemento que pode ser conjugado, obviamente. Aí, eu achei o verbo, o que eu vou fazer agora? Eu vou perguntar a ele quem é o sujeito, sempre. E como é que eu pergunto? Eu sempre pergunto quem ou o que. Aí ele vai me responder. Dessa forma, ao descobrir quem é o sujeito, automaticamente o resto será o nosso complemento. Como eu mencionei a vocês, nós temos 3 verbos, então nós vamos ter 3 tipos de complementos. Se só tem 3 classificações de verbos, só podemos ter 3 tipos de complementos. Então eu posso ter um objeto, que pode ser direto ou indireto. Eu posso ter uma circunstância, que eu vou tipificar através do adjunto, adverbial. E eu posso ter uma característica, que no final das contas será o nosso predicativo. Agora, para facilitar a nossa vida, tendo em vista que a gente leva em consideração... Olá, meus amigos, minhas amigas, você que vai fazer o concurso da Universidade Federal de Pernambuco para o cargo de auxiliar em administração, convido vocês a estudarem aqui no Lá Concurso, não é isso? Você viu a aula que você acabou de assistir? Essa é a qualidade das aulas aqui do Lá Concurso, um grande site, é um site super especializado em concurso público e em curso ensino à distância, EAD, e pode ter certeza, cara, aqui é o único site que tem projeto pedagógico. Se você, tá certo, cumprir as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza que lá no dia da prova você estará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês nesse concurso. Forte abraço, tchau, tchau.